Fala galera, eu sou o chefe Lincoln Holmes, gastrônomo, fui apresentador da TV Cultura e colunista em Sabor e Saber para a revista virtual Alternativa. Atualmente sou consultor, professor e palestrante de gastronomia, etiqueta e comportamento à mesa. É um prazer receber vocês aqui e está começando o Tá na Mesa. O Brasil é conhecido pela sua alegria estampada, samba no pé e feijão no prato. São as características de um povo humilde, colonizado por portugueses e enriquecido com os costumes dos imigrantes africanos e a naturalidade dos nativos povos indígenas. Uma verdadeira miscigenação étnica que nos atribui uma das culturas mais diversas, ricas e encantadoras do mundo. Em verdade, a identidade de um povo se dá basicamente pela sua língua, pela sua gastronomia típica e pelas suas tradições. Em todas as culturas, comer é fundamental para viver. A gastronomia, tal qual a moda, é o reflexo da nossa sociedade, espelha no prato a influência de tudo aquilo que nos rodeia. A forma como nós nos alimentamos transforma a paisagem, a biodiversidade da terra e as suas tradições. Quando nós não relacionamos a composição de um prato e o seu vínculo com o planeta, fica impossível compreender a gastronomia, até mesmo pela urgente necessidade que nós temos de um consumo mais consciente e hábitos alimentares mais saudáveis. Se a gente analisar o comportamento evolutivo da gastronomia com base nas suas sociedades e as influências, nós sabemos que depois da Revolução Industrial e do aumento da demanda de trabalho e mão de obra, o tempo que se tinha para aproveitar aquele almoço com a família, com os amigos, foi substituído pelo conceito time is money, tempo é dinheiro. E aí o tempo para comer virou luxo. E o que aconteceu? O corre-corre deu espaço para surgirem os fast foods e a padronização ou mecanização deu lugar à rapidez desses sistemas de alimentação. É bem parecido com o sistema fordista nas linhas de produção, onde tudo é pensado para agilizar a produtividade, desde as cozinhas bem equipadas, mas com pouca variedade alimentar, até mesmo o ambiente de consumo se tornou relativamente desconfortável para incentivar refeições mais rápidas, para você comer rapidão. E foi aí, a partir de 70, que as redes de lanchonete mais promissoras ganharam o mundo e se tornaram um dos símbolos do capitalismo durante a Guerra Fria. Por outro lado, na Itália, um país que influencia muito a gastronomia mundial, inclusive a região sul brasileira, lá existe um contraponto. O hábito alimentar é de um almoço de até 3 horas, exigindo que as refeições sejam apreciadas, desaceleradas e criem afeto com o ritual de alimentação. E lá mesmo na Itália, onde as pessoas mais se comunicam com as mãos e falam bem alto, mais precisamente em 86, surgiu um movimento oposto às refeições rápidas, chamada de Slow Food, criado pelo italiano Carlo Petri, que diz: é inútil forçar os ritmos da vida, a arte de viver consiste em aprender a dar tempo devido às coisas. E você, já ouviu falar desse movimento? Ele defende a importância de consumidor ter acesso à informação e protege as identidades culturais ligadas às tradições alimentares e gastronômicas, inclui os processos e técnicas de cultivo, o processamento herdado por tradição das comidas e produtores alimentares, defendendo espécies vegetais e animais. A filosofia também propaga o conceito de que todo alimento deve ser bom, limpinho e justo. E claro, tem que ser muito saboroso, produzido de acordo com as tradições, com o tempo, respeitando o meio ambiente e servido a preço justo. Ou seja, comida cara. Os ideais são baseados em alguns conceitos: direito ao prazer da alimentação, defesa da sociobiodiversidade alimentar, também proteger o patrimônio gastronômico como os alimentos em risco de extinção, defende a educação do sabor e a ligação entre produtores e coprodutores, se opondo à tendência da padronização de alimentos no mundo. Em favor da qualidade dos alimentos, esse movimento defende que a produção e os consumos sejam locais, tradicionais e adquiridos diretamente com o produtor, baixando os custos pela diminuição da necessidade de longos transportes, menos conservantes, gerando uma cadeia de consumo mais curta, natural e sem atravessadores. Sabe mais ou menos quando você compra orgânico direto de alguém lá da sua cidade? É mais ou menos a mesma coisa. Nós somos os coprodutores, com informação da procedência do nosso alimento, apoiando os produtores e nos tornando parceiros desses processos de produção. E não é só isso. O Slow Food se tornou uma voz ativa na ecologia e agricultura, configurando o prazer em comer com consciência e responsabilidade, defendendo a biodiversidade na distribuição alimentar, propagando a educação do gosto e aproximando produtores e consumidores de alimentos especiais, através da iniciativa da ecogastronomia social e locávora,
a união entre ética e prazer da alimentação, que restitui ao alimento a dignidade cultural, favorece a sensibilidade do sabor e a preservação do uso sustentável da biodiversidade, protegendo a cozinha típica regional. E também apoia um novo modelo de agricultura e produção menos intensivo, mais saudável e sustentável, apoiando as comunidades locais, oferecendo formas de desenvolvimento para regiões mais pobres. Um exemplo excelente da importância do slow food, da ecogastronomia e do consumo local é de um dos chefes mais famosos do mundo, o italiano Massimo Bottura, da Osteria Francescana, que foi eleito um dos melhores restaurantes do mundo, que em 2012, após um terremoto que aconteceu em Emília-Romagna, região do Parmigiano Reggiano, lá na Itália, danificou mais de 350 mil peças de parmesão desse tipo, ameaçando levar os produtores a um prejuízo incalculável. Para evitar a falência desses produtores e o desperdício de toneladas desse parmigiano, esse chefe desenvolveu o risoto cacio e pepe, que é uma receita que utiliza o parmigiano reggiano como ingrediente principal, aproveitando toda a produção danificada, usando o parmesão praticamente do começo ao fim. O Máximo criou uma técnica que obtém o caldo e o creme do queijo, apenas mergulhando pedaços desse queijo em água fervente. Primeiro ele é ralado e colocado em água quente, depois refrigerado. Depois ele se decanta em 3 camadas distintas, uma proteína na parte inferior, um caldo grosso no meio e um creme de parmesão por cima. O caldo é separado lentamente para adicionar ao risoto, tomando lugar dos caldos convencionais como legume ou galinha. E aí o creme é adicionado no final do cozimento para dar uma textura aveludada, dispensando a utilização do sal. Na época, chefes do mundo inteiro aderiram à campanha, preparando as suas receitas desse risoto. E essa receita foi replicada no mundo todo, até que nenhum produtor tenha fechado suas portas e todos os queijos foram vendidos. O Slow Food expressa a importância de defender a biodiversidade, cultivar os selvagens, protegendo os locais de convívio que formam heranças culturais e são atreladas a valor histórico, artístico e cultural, defendendo o equilíbrio e o respeito com o ecossistema. E você? O que você achou desse movimento? Saiba mais sobre gastronomia no próximo Tá na Mesa. Até mais!